E a minha intenção aqui, todos os dias eu falo a mesma coisa, né? A minha intenção ao compartilhar conhecimento é colaborar para que nós todos vivamos num mundo melhor. O que eu chamo de um mundo melhor? Onde as pessoas tenham mais possibilidades, onde as pessoas desenvolvam suas capacidades e com isso, naturalmente, tenham melhores resultados. Pessoas prósperas, pessoas felizes, pessoas realizadoras, é bom para todo mundo, gente, é bom para todo mundo. Vamos pensar próspero, vamos reprogramar a nossa mente para um pensamento de prosperidade e não de escassez. Infelizmente a gente mora num país rico de gente muito pobre em todos os sentidos, em termos de grana e principalmente em termos de mentalidade. Nós brasileiros somos ensinados a sobreviver da seguinte maneira: eu preciso ganhar e você perder, eu tenho que tomar o seu, eu tenho que passar por cima, eu tenho que ser maior que você, eu tenho que ser melhor que você. Isso não tem funcionado nos últimos 500 anos, né? As sociedades mais prósperas do mundo são aquelas onde há cooperação, onde as pessoas se ajudam, onde para eu ganhar você não precisa perder, a menos que você queira, e é problema seu. É implementar uma mentalidade de ganha-ganha. Muita gente vem me perguntar em privado o que eu ganho dando essas aulas aqui. Todos os dias eu dou 1 hora de aula gratuita que eu poderia cobrar muito caro, porque é um conteúdo de altíssimo valor. Me perguntam quanto eu ganho e a resposta sempre é a mesma. Eu digo, não importa quanto eu ganho, importa o que eu ganho. Quanto é mensurável. Eu posso vender esse produto, esse material aqui. Mas o que eu ganho, isso é imensurável. Eu ganho a satisfação de conviver com vocês, mesmo que remotamente. Eu ganho a satisfação de ver o seu interesse cada dia maior, mais e mais gente assistindo as lives, tanto ao vivo, depois quando elas ficam gravadas. Eu ganho treino intelectual. Os meus músculos são razoavelmente desenvolvidos porque eu pratico exercícios físicos todos os dias. Eu vou à academia praticamente todo dia, pego peso, faço força, o músculo fica tonificado. Tcharam! Os meus, abre aspas, músculos, fecha aspas, cerebrais, a mesma coisa. Quanto mais a gente usa os nossos neurônios, que são as células, uma das, né? Tem várias outras. As principais células do cérebro, quanto mais a gente usa, mais conexões a gente faz, mais saúde mental a gente tem. Então quando eu estou dando aula, eu estou aprendendo, porque eu preciso raciocinar, eu preciso lembrar, eu preciso concluir, eu preciso pesquisar, e isso mantém a minha mente ativa, meu cérebro ativo. Com isso eu estou preservando o quê? Minha saúde mental, cerebral e mental. Cérebro é uma coisa, mente é outra. Cérebro é um órgão de aproximadamente 1,3 kg mais ou menos, que consome, ele tem 20% 2% do peso corporal, 2%, e consome 20% da energia. 20% da energia do corpo vai toda para o cérebro. Esse é um órgão. Mente é o que o cérebro produz. Então um cérebro bem nutrido, um cérebro saudável, reconectou aqui. Aparentemente eu caí, mas parece que eu já voltei. Então todos esses outros dias aí a gente falou sobre assuntos variados e hoje eu quero novamente a sua participação. Você gostaria de que eu falasse sobre a PNL aplicada em quê? PNL na prática para quê? A gente já falou sobre dinheiro, a gente já falou sobre relacionamentos intrapessoais, a gente já falou sobre níveis neurológicos, a gente já falou sobre resolução de traumas, a gente já falou sobre PNL no dia a dia, a gente já falou... E você gostaria que eu tratasse de qual assunto aqui? PNL aplicada em quê? Lembrando, hoje nossa live será um pouquinho mais curta, normalmente ela tem 1 hora, ela vai ter um pouco menos porque eu vou dar uma palestra no YouTube, uma palestra aberta. Tá? Você está convidado a ver minha palestra sobre liderança e inteligência emocional. Quando terminar aqui é só clicar, é só vai no meu story, tem lá o link. E se você está vendo aqui no YouTube, está aqui no YouTube a palestra, tá bom? Então olha lá, ó, o Luciano pediu metáforas, o Michael pediu PNL e autoconhecimento. Vamos lá, o Luciano pediu metáfora, vamos pela ordem, né? Metáforas. Então o que são metáforas? Metáforas são histórias que contêm uma mensagem. Toda história contém uma mensagem. Toda história. Você assiste um desenho animado, você assiste ouve umas histórias história conta para criança. Todas elas têm uma mensagem. As metáforas não fogem disso. São histórias que contêm uma mensagem explícita. A programação neurolinguística ela nasceu de 3 pilares. E um deles foi a hipnose de Milton Erickson.
Ela nasceu da terapia familiar de Virginia Satir, ela nasceu da Gestalt terapia de Fritz Perls e ela nasceu da hipnose de Milton Erickson. Milton Erickson foi um médico psiquiatra que na sua infância e juventude ele sofreu de poliomielite, ele tinha muitas restrições físicas, ele tinha dislexia, ele era daltônico, ele só tinha um pulmão, ele era todo fodido. E transformou-se numa sumidade na área das terapias, das psicoterapias. Não por ser um médico psiquiatra apenas, que já é um grande feito para uma pessoa. Por ter desenvolvido um tipo de hipnose que revolucionou. Antes dele a hipnose era chamada de hipnose. Depois dele ela passou a ser chamada antes dele de hipnose clássica. Depois dele de hipnose moderna, ou ericksoniana ou naturalista. É um tipo de hipnose conversacional. Toda hipnose é conversacional, né? Mas a dele não tinha muito aquela coisa de olha para aqui e tal, relaxa, dorme, não. Ele ia conversando, contando histórias, criando as histórias com o objetivo terapêutico. Uma metáfora cumpre esta função para mim, né? Eu sou um ensinador, meu nome é professor Rogério Castilho. Então, para mim, as mensagens, os textos, os meus vídeos, todos eles têm um objetivo de ensinar alguma coisa. As metáforas cumprem essa função e para que é que elas servem? Bem, nós temos duas mentes. A mente consciente, que é a que raciocina, que pensa, que lembra, a que deduz, a que julga. E nós temos a mente inconsciente, que é quem realmente manda na gente. Nós vivemos por conta do nosso inconsciente. É nele que estão as nossas funções vitais, como batimento cardíaco, respiração, atenção focada, digestão, ciclo sono-vigília. Tudo está no inconsciente. Nós não temos capacidade de gerir nossa própria vida. A natureza é muito sábia. E ela diz assim, deixa que a parte importante, o inconsciente, cuida. E conscientemente você cuida só de trivialidades. Então o que acontece? Quando você quer ensinar uma pessoa, e se você der uma aula direta, hipnose a gente chama de comando direto, corre-se o risco de, na mente consciente dessa pessoa, que é cheia de barulho, nossa mente consciente é cheia de barulho. Nós temos em média 70 mil pensamentos por dia. É muito barulho dentro da cabeça. Então você dá um comando, uma ordem, uma aula, uma sugestão, uma ideia, ela vai disputar com outras 69.999 ideias que a pessoa tem. Qual é a função de uma metáfora? É criar um estratagema, um cavalo de Troia. Lembra da história do cavalo de Troia? Quando se cria uma metáfora, a mente consciente fica prestando atenção na estrutura da história e dentro dela vai um cavalo de Troia, vai a mensagem para a mente inconsciente. Dicas Ducas. A pior coisa que você pode fazer com o seu filho, com o seu aluno, com o seu funcionário, é contar uma metáfora e terminar dizendo assim, moral da história, e explicar a metáfora. Não faça isso, senão não adiantou nada a metáfora. É mais ou menos como explicar uma piada. Você conta a piada, termina de contar, você explica. Acabou a graça. A função da metáfora é embrulhar uma sugestão, uma ideia, uma proposta em uma história. E pronto. Milton Erickson era o mestre em fazer isso. Ele criou um modo de psicoterapia que veio a ser abraçado pela programação neurolinguística, em que as metáforas eram a maior parte do seu trabalho. Havia pessoas que iam lá se tratar com Erickson e saíam da sessão reclamando que ele não fazia nada, ele só ficava falando. Eu não o conheci por conta de idade, ele nasceu em 1901 e morreu em 1980. Eu não o conhecia, eu era jovem, muito jovem, não era ligado nessas coisas de PNL, de hipnose. Depois de adulto, eu conheci a filha dele, Roxana Erickson. Tive a honra, o prazer de trazê-la 2 vezes, organizar 2 cursos, 2 anos seguidos dela aqui no Brasil. Então, ela me contou coisas incríveis sobre Milton Hyland Erickson, pai dela. Por exemplo, ela contou que um sujeito, ele atendia em casa, ele morava numa casa muito grande e atendia na casa dele, não tinha um consultório. As pessoas iam na casa dele. E ela disse que foi lá um sujeito para parar de fumar. Ele sentou lá na sala e o Edson conversou, deu o horário e falou, bom, pronto, pode ir embora. E o sujeito, mas você não vai me hipnotizar? Não, você pode ir embora.
volta daqui uma semana. Tal dia o sujeito voltou e o Erickson conversou, bom, terminou, pode ir embora. Mas você não vai me hipnotizar. Não, pode ir embora, volta tal dia. Na hipotética terceira sessão, o sujeito ligou lá e falou assim, avisa esse velho aí que eu não vou voltar mais. Eu perguntar, mas por quê? Porque ele não faz nada, ele só fica falando, não faz nada. E alguém perguntou ele, mas e a questão do cigarro? E o sujeito disse, avisa ele que eu parei de fumar porque eu quis. Ou seja, o Erickson era tão genial que o próprio paciente dele não percebia o trabalho que ele estava fazendo. Deixa eu só responder rapidamente aqui, senão eu me perco. Prof, eu conseguiria aplicar esse tipo de hipnose em uma consulta veterinária? Sim, Mari. Sim, no caso de hipnose em animal é chamado acinesia. E no caso de uma metáfora para um animal, se faz a gente faz isso, né? Por exemplo, como é que você dá um comprimido para um gato, comprimido para gato é complicado quem tem gato, né? Como é que você dá remédio para cachorro? Você pega o comprimidinho e põe no meio da comida, uma setadinha assim, isso é uma metáfora. Você está colocando a sugestão, que é o remédio, dentro de uma história, que é um bolinho de carne. Entende? Então uma metáfora para um animal, ela é feita através de gestual, através de brincadeira, é bem lúdico, mas é bem possível sim, tá? No seu ver, a metáfora faz com que o que se quer passar seja subjetivo, ou seja, único e exclusivo para cada pessoa. O ideal é isso, Michael, que as metáforas sejam customizadas. O Erickson praticava um tipo de hipnose que a gente chama de tailoring, alfaiataria. Era sob medida, para cada pessoa. Ele criava uma metáfora para cada pessoa. Então chegava lá um sujeito que era caminhoneiro, com um problema de insônia, ele criava ali na hora uma história de caminhões, de transportes e tal, dando a sugestão para que o sujeito dormisse à noite. Saiu o sujeito, vinha o outro, dizia, eu sou dentista e estou com insônia. Ele criava uma outra história envolvendo dente, dentista, não sei o que lá, com a sugestão que o sujeito dormisse à noite. Então, existem algumas metáforas universais. Existem as fábulas de La Fontaine, existem as histórias da carochinha, que são metáforas universais. Mas o ideal é que as metáforas sejam personalizadas. Então, para isso, o terapeuta precisa ter a habilidade de ouvir muito. Já falamos sobre isso no dia que conversamos sobre PNL nas relações interpessoais. Você precisa ouvir as pessoas com interesse, porque elas dão todas as pistas do que ela chama de problema e onde é que está a solução. Ela mesma dá essa resposta para você que está ouvindo com a escuta ativa, tá? A escuta ativa. E a partir daí cria-se uma metáfora personalizada, exclusiva para aquela pessoa. Então, o que é uma metáfora, gente? É uma história que conta, que envolve uma sugestão, uma ideia. Por exemplo, vou contar uma metáfora aqui. Um escritor, numa crise de criatividade, resolveu alugar uma cabana à beira-mar para escrever o seu próximo livro. Sentado diante do seu computador, ele via pela janela, logo ao amanhecer, uma sombra distante que dançava na beira do rio, do mar. Intrigado, ele deixou a sua tarefa e foi caminhando em direção àquela sombra que dançava. Ao se aproximar, ele percebeu que não era uma sombra que dançava, era um jovem arremessando alguma coisa em direção ao mar. E quanto mais ele se aproximava, mais nítida ficava a imagem de que um jovem pegava estrelas do mar que estavam encalhadas na areia e arremessava de volta para o mar. Ele se aproximou e perguntou, olá jovem, o que é que você está fazendo? E o jovem disse, eu estou devolvendo essas estrelas para o mar. A maré baixou, elas ficaram atoladas na areia e vão morrer desidratadas, eu estou devolvendo-as para o mar. E o escritor disse, existem centenas de milhares de quilômetros, dezenas de milhares de estrelas do mar, você acha que vai conseguir devolver todas para o mar? E o jovem pegou mais uma e disse, pode ser que sim, pode ser que não, mas para essa aqui eu fiz diferença, e jogou de volta para o mar. Naquele dia, o escritor não escreveu, naquela noite o escritor não dormiu, e na manhã seguinte se via no horizonte duas sombras que dançavam na beira do mar. Isso é uma metáfora. Como eu disse, a pior coisa que você pode fazer ao contar uma metáfora
é terminar dizendo, moral da história, se cada um fizer a sua parte, nós mudaremos o mundo. Cala a boca, cidadão. Você contou a metáfora, ela é para o inconsciente. O consciente você vai dizer gostei, não gostei, faz sentido, não faz, tem graça, não teve. Mas não é para ele a metáfora. A metáfora é para o inconsciente. Você contou, ela foi lá para dentro. É a história do incêndio na floresta. Começa um grande incêndio na floresta e todos os animais correm rapidamente, voam, nadam em direção contrária ao incêndio, em busca de salvação, e percebem um passarinho que vem em direção ao incêndio e observam que ele vai lá e solta uma gotinha de água em cima do incêndio e vai em direção ao lago e mergulha com seu pequeno bico e pega mais um pouquinho de água e volta e joga mais um pouquinho e fica repetindo isso até que um animal perguntou: passarinho, você acha que vai apagar o incêndio sozinho? E o passarinho diz: pode ser que sim, pode ser que não, mas a minha parte eu estou fazendo. Terminou de contar a metáfora, muda de assunto imediatamente. Então assim, ó, termina aqui, ó. O passarinho diz: pode ser que sim, pode ser que não, mas a minha parte eu estou fazendo. Pessoal, vamos lembrar que hoje a nossa live é um pouco mais curta porque eu tenho uma palestra online pelo YouTube às 9 em ponto. Então você também está convidado, você que está assistindo a live aqui, uma palestra sobre liderança na nova era, mediante a inteligência emocional. Liderança e inteligência emocional às 9 horas no YouTube. Tá no meu story, tem o link lá, então aqui mesmo no YouTube, se você está vendo pelo YouTube, é aqui, tá bom? Entendeu? Você conta a história, a metáfora e muda de assunto para que aquele cavalo de Troia fique lá dentro do inconsciente e vá florescer. O que acontece? Nos tempos modernos e cada vez mais, as pessoas estão vivendo na urgência, na pressa. Castilho, então a sua live fica no YouTube, eu prefiro ver depois. Por que ela prefere ver depois? Porque ela assiste na velocidade 2. O cérebro da nova geração está sendo reconfigurado pela internet, pelo scroll infinito, pela tela infinita. Se você colocar o seu dedinho, terminar essa live aqui no Instagram, você colocar o seu dedinho no seu feed e for girando, ele é infinito, vai para sempre. E isso configura o seu cérebro a achar que as coisas têm que ser curtas e rápidas, porque já tem uma outra novidade, uma outra. Então, quando você fala que faz uma terapia ericksoniana, que você vai trabalhar metáforas, você vai plantar sugestão, a pessoa fala: não, eu quero algo mais rápido, eu quero algo que funcione imediatamente. E a vida não funciona imediatamente, né? Tá sol agora. Para estar esse sol agora, teve que passar toda uma escuridão, uma noite. A natureza tem o seu ciclo, nós temos o nosso ciclo e a vida moderna está alterando o ciclo mental das pessoas. Se fala moral da história, pode-se dizer que estou contaminando a real função da metáfora com o meu mapa. Você está estragando completamente a metáfora, Michael. Quando fala a moral da história, você está dizendo para a pessoa o que é para ela entender. E a metáfora tem um entendimento pessoal. A metáfora tem a interpretação pessoal. Jamais diga a moral da história. Ana Maria Braga fazia isso, né? Eu trabalhei com a Ana lá na Record. Só de Globo ela tem, sei lá, 20 anos de Globo. Você imagina quanto tempo faz, eu trabalhei com ela na Record. Então há muito tempo eu não vejo, mas eu lembro que um tempo no programa dela, ela começava o programa na Globo, né? Com uma metáfora. Começava o programa: acorda menina, o passarinho, não sei o que lá, a árvore, o esquilo, não sei o que lá. Terminava sempre moral da história, explicando. Eu poucas vezes ouvi. Quando ela ia explicar, eu tirava. Eu falei: não quero saber a explicação. Deixa eu criar a minha explicação, deixa o meu inconsciente elaborar essa metáfora. Jamais diga a moral da história. A menos que você não queira fazer uma metáfora, você só quer mostrar para as pessoas como é que você pensa. Metáforas podem ser feitas com a pessoa em transe formal? Podem, sempre. Formal, informal. Metáfora sempre pode. Eu faço muita metáfora. Se você assiste as minhas lives, as minhas aulas, meus vídeos, eu faço muita metáfora. Muita metáfora. Eu faço paralelos, eu conto muita história. E histórias são metáforas. Eu tenho um amigo que me chama de Forrest Gump. Cara, você é um Forrest Gump, cara. Já aconteceu tudo na sua vida, você já viveu tudo, você já viu tudo. Ele é meu amigo, ele não fala isso com um tom acusatório. Ele fala isso assim, absurdado.
Todos nós temos uma vida rica. É que muitos de nós não prestam atenção nos eventos e não dá a eles a importância que eu dou. Então acontece algo, eu crio um evento para aquele algo, de modo que ele fique épico. E aí eu conto isso para as pessoas em forma de metáfora. Por exemplo, eu tenho alguns episódios muito marcantes na minha vida. Todo mundo tem, né? Um dos episódios marcantes da minha vida. Eu fui preso quando eu tinha 21 anos. Eu roubei uma bicicleta. Eu não fui preso porque eu roubei uma bicicleta. Eu fui preso porque eu era ladrão. O dia que eu roubei uma bicicleta, eu fui preso. Eu fiquei 7 dias na cadeia. 4º Distrito Policial Jardins. É rua Marquês Paranaguá. 4º DP. Fiquei 7 dias preso. Isso é um evento marcante para sempre. Ó, foi em 1988. Eu lembro, claro, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Então, quando eu conto essa história, conto em detalhes como é que foi, eu conto uma metáfora. Quer ver o que aconteceu quando eu fui preso? Do primeiro pro segundo dia, eu acordei. Cadeia não é igual filme, que tem caminha, colchãozinho. Não. Eu fiquei em delegacia, não em presídio. Né? Em presídio até tem, que as pessoas moram lá. Na cadeia é depósito de bandidinho. Não tem nada, uma cadeia é um quarto, um cômodo grande, vazio, não tem nada, só tem grade. Então você deita no chão. Eu deitei no chão no primeiro dia, no segundo dia eu fui acordado com um cara em pé, me cutucando com o pé. E eu olhei pra cima, e quando eu me mexi, eu olhei pra ele e ele perguntou, você tá vivo, mano? Eu falei, por quê? Você tá dormindo há 14 horas. E eu perguntei, o que tem pra fazer aqui? Eu virei e continuei dormindo. Então o dormir numa prisão é uma grande metáfora. Qual é a metáfora? Aqui eu vou ter que explicar, né, a moral da história para você entender a estrutura. Qual a grande metáfora de se dormir muito na cadeia? Tudo que qualquer hóspede de uma cadeia quer é sair dali. A única coisa que um hóspede de uma cadeia quer é sair dali. E dormir é uma maneira de sair dali. Não fisicamente, mentalmente. Quando você está dormindo, não importa o problema que você tenha na vida. Quando você está dormindo, você não tem problema. Problema físico, emocional, financeiro, sentimental. Enquanto você está dormindo, você não tem nenhum problema. E o meu problema ao estar preso era enorme. Eu tinha restrição de liberdade, estava preso, não podia ficar ali. Não podia sair dali. Então o que eu fiz? Eu dormi muitas horas, 14. Quando o sujeito me cutucou para falar, eu não estava marcando. E depois que eu falei para ele não ter nada para fazer, eu virei e continuei dormindo mais um pouco. Então o dormir num hospital, numa cadeia, o dormir numa situação de depressão, é uma metáfora. Como ele está dizendo, a fuga da realidade. É uma maneira de fugir daquela realidade, é dormir muito. Entende? Como nós agimos metaforicamente no dia a dia. Como é que você educa um filho? Através de metáforas. Ele faz perguntas que você não sabe responder. Quer dizer, você sabe responder, mas acha que ele não vai entender. O que você faz? Você conta uma metáfora. Muita gente, quando perde um parente, fala o que para as crianças? Que o tio, o vovô, o papai, enfim, sei lá quem, virou uma estrelinha no céu. Isso é uma metáfora, né? Vamos combinar que ninguém vira estrela? E principalmente depois que morre, pode virar estrela vivo, né? Estrela do rock, estrela não sei lá. Estrela do céu. É uma grande metáfora. A poesia é uma grande metáfora. Nós não temos repertório vernacular suficiente para traduzir o que a gente pensa. Em PNL a gente chama o seguinte: o que a gente pensa de estrutura profunda e o que a gente fala de estrutura superficial. Não temos repertório para traduzir a nossa estrutura profunda. O que a gente faz? Metáfora. Você me ama? Sim. Quanto? Tanto quanto há peixinhos no mar. Quantos peixinhos há no mar? Ah, peixe pra caralho. As músicas, as poesias são grandes metáforas. O meu amor por você é como o sol da manhã que brilha e ilumina o não sei o que, não sei o que lá. Ontem eu estava vendo um vídeo do Djavan explicando açaí, guardiã, zoom de besouro, imã, branca é a tez da manhã. Você entendeu alguma coisa? Nem eu. E ele explicou o que ele estava falando. Ele disse o seguinte: quem mora no norte do Brasil, norte,
conhece açaí. Açaí no norte é uma coisa muito tradicional. E açaí é uma fruta que provém a subsistência de muita gente no norte. Então açaí guardiã, açaí, a fruta é guardiã da vida dos caras ali, que dá para comer, dá para fazer vários tipos de comida, suco, dá para vender. Então é o guardião da vida, açaí guardião. Zum de Besouro Iman, ele disse o seguinte, que todo mundo que gosta de natureza, de bicho, e ouve um besouro zunindo, aquilo é um imã para prestar atenção. Zum de Besouro Iman. Branca é a tez da manhã. Ele diz, você acorda muito cedinho, você vê amanhã branca. O sol não nasceu completamente ainda, está tudo meio esbranquiçado. O que é isso? Açaí guardiã. É uma metáfora, gente. Percebe como elas fazem parte do nosso dia a dia? Quais os ingredientes para se criar uma ótima metáfora? Primeiro passo, Luciano, é saber qual é o objetivo. Qual mensagem você quer passar? Quando a gente faz aviãozinho para a criança comer comida, é uma metáfora, né? Dá uma colherada e... bocão, você está fazendo ali uma metáfora de um avião, de um túnel, não sei o que lá. Qual é o objetivo? Começa do final. PNL sempre começa do final. PNL sempre começa do objetivo para os passos necessários. Então qual é o objetivo? Você quer que seu filho estude, você quer que seu filho durma cedo, você quer que seu filho arrume a cama, você quer que o seu cônjuge seja mais compreensivo, flexível, bem-humorado, você quer que o seu funcionário produza mais, você quer um ambiente profissional melhor, o que você quer? Você começar do que você quer. Esse é o objetivo. Pá! A partir dali você cria uma história e vem para trás. Você embrulha a sugestão que você quer dar com uma história. E ela não precisa fazer sentido, tá? Não precisa fazer sentido. Por exemplo, tem na internet isso, né? Uma pessoa fala para outra, vamos assistir um filme? Não, ou então, ou o cara conta pro outro, nossa, você viu um filme ontem? Como era o filme? Aí ele diz, era a história de um pai desesperado em busca do filho deficiente que foi sequestrado e como ajuda para procurar ele se une a um deficiente mental. O cara fala, uau, que filme é esse? E o amigo responde, Procurando Nemo. Então, os desenhos, principalmente os modernos, a animação não é mais desenho, né? As animações, repare que elas todas têm mensagens, elas têm metáforas. Procurando Nemo, o Nemo ele é um deficiente, ele tem uma nadadeirinha torta. A Dory, ela tem, não chego a dizer que ela tem retardo mental, mas ela tem algum problema, alguma disfunção ali. Ela tem perda de memória recente, ela tem... você assiste um Toy Story, você assiste um Monstros S.A., você assiste um Divertidamente. São as animações modernas. Os meus desenhos na minha época era Pica-Pau, era Patolino, era tiro na cara, era marretada na cabeça, pam, subia um galo enorme, dinamite na boca, acende, explodia a cabeça. Os desenhos, as animações modernas, todas elas têm inclusão, pode reparar, todas têm inclusão, tem um deficiente, tem um órfão, tem uma minoria, todos eles têm. Então tem inclusão, tem minorias, tem mensagens edificantes, tem jornada do herói, tem um final apoteótico, todos eles. Rei Leão, pega lá o Simba, levanta aqui como um troféu e tal. Então o ingrediente para uma boa metáfora é começar pelo final. Qual é o seu objetivo? Qual mensagem você quer passar? E a partir daí criar as estruturas que eram os passos. Todo mundo faz metáfora, principalmente quem tem filho. Você faz metáfora a sua vida toda. Só que se você quer estruturar isso como uma profissão, ou fazer isso de uma maneira mais literalmente estruturada, você precisa prestar atenção como é que você tem feito, quais as metáforas têm funcionado para você, quais as que você precisa adaptar ou lapidar. Estão entendendo, povo? Estão entendendo
Dá um tô entendendo aí pra mim, dá um tô entendendo, não tô entendendo nada. Metáforas, muitas vezes a gente não entende nada. Eu não tô contando metáforas, eu tô explicando-as, porque se você contar não dá pra entender mesmo. Termina a metáfora, você fica olhando e fala, mas o que você quer dizer com isso? Quando a pessoa não entende a história, aí que a metáfora foi bem contada. Foi bem contada. Põe aí pra mim, tô entendendo ou não tô entendendo? Eu não estou contando metáfora, estou explicando as estruturas, porque foi um pedido feito pelo Luciano. Todos os dias a gente dá aulas de PNL aqui, PNL na prática, todos os dias. E os temas são escolhidos por vocês. Já falamos aqui sobre PNL nos relacionamentos, já falamos sobre PNL para ter mais dinheiro, já falamos sobre PNL para tratar traumas, já falamos sobre PNL em níveis neurológicos, já falamos sobre PNL aplicação no dia a dia, já falamos... Todos esses temas, assuntos foram sugestões, pedidos de vocês. Todos os dias estamos aqui compartilhando informação. Lembrando que nossa live hoje termina mais cedo porque tem uma palestra online no YouTube. Liderança e inteligência emocional. É aberta, é uma palestra corporativa, vai ter pessoal de RH assistindo e tal, mas é aberta a todo mundo que quiser adquirir um pouco mais de conhecimento. Então nossa live hoje termina um pouquinho mais cedo. Tô entendendo? Tá beleza? Então é isso. A programação neurolinguística, repetindo, ela nasceu de um tripé. A terapia familiar de Virginia Satir, a Gestalt terapia de Fritz Perls e a hipnose de Milton Erickson, que é basicamente metafórica. Ela é basicamente uma conversa com o inconsciente. O inconsciente é a instância mental que manda em nós. A neurociência mede mais ou menos aí 5% de poder mental consciente e 95% de inconsciente. Portanto, deve-se falar com quem manda. Portanto, deve-se tratar diretamente com a chefia. Você, por exemplo, tentar convencer alguém racionalmente, muitas vezes você fica numa discussão que é um jogo de ping-pong, a bolinha vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você fala para a pessoa que tal coisa, tal ideia, tal sugestão é boa, e ela, mas e se fizermos aquilo lá? Mas aí você não ganha. E é desgastante. Claro que um bate-papo com um amigo seu, tomando uma cerveja, comendo um camarãozinho, quanto mais conversa tiver, melhor. Quanto mais bolinha for para lá e para cá, melhor. Mas no dia a dia, sugestão para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu funcionário, para o seu cliente, para o seu seguidor, a metáfora funciona muito bem. Você vai embrulhar a ideia que você tem dentro de uma história. Nós humanos adoramos histórias, tá? Existe um processo chamado storytelling. É uma estratégia de contagem de história. Você aprende a contar histórias. Não tem os contadores de caos, tem o contador de piada, né? Aí o sujeito chegou no bar, falou isso aqui, pum, acabou a piada. E tem os storytellers, que são aqueles contadores de caos. A pessoa começa a contar e vai falando, você fica envolvida com a história dela, você fica envolvida com aquilo e ela conta 10 minutos uma história que tem um final, uma piada. Que um contador de piada contaria em 1 minuto. Não que ela esteja enrolando você, é o jeito dela contar histórias. Storyteller. Storytelling, L-L-I-N-G. Léo Deck, muito bom, prof. Vou assistir no YouTube. Tema liderança, fecha... Opa, excelente. Será muito bem-vindo na nossa palestra de logo menos. Cris, Rogério, dá um exemplo para que o cliente entenda a importância da terapia, porque poucas pessoas ainda entendem isso. Cris, a melhor maneira de você convencer alguém de que algo é útil é você falando na língua dela. É você começando pelo final, começando pelo problema. Então, por exemplo, eu vou dar agora às 9 horas uma palestra sobre liderança e inteligência emocional, tá? Se eu fosse fazer uma propaganda da minha palestra, eu diria assim: na empresa em que você trabalha, os conflitos têm prejudicado o desempenho do seu time? As pessoas falam, mas não se entendem? Está faltando inteligência emocional, em especial na liderança do time. Pronto, eu comecei pelo problema e normalmente, Cris, as pessoas querem começar pela solução. A terapia é a melhor maneira de você mudar a sua vida, você vai melhorar o seu sono, você vai melhorar a sua memória, vai emagrecer, você vai... A pessoa ouve aquilo e fala, mas eu durmo bem, eu lembro das coisas. Não, então, tem só fazer uma dieta que eu emagreço. Você
tem que começar pelo problema, a pessoa tem que se sentir conectada com aquilo que você está falando. Por exemplo, eu vou dar uma palestra sobre liderança e inteligência emocional, ok? É uma palestra corporativa. Eu convidei 200 empresas. 170 empresas não se interessaram. Por quê? Porque não conectou. Elas não veem isso como uma solução para elas. Se eu estivesse dando uma palestra sobre vendas online no pós-pandemia, talvez eu conectasse 50 outras empresas que falam, não, precisa disso. Entende? Então você jamais, como terapeuta, vai convencer todo mundo de que o seu trabalho é bom, embora ele seja. Mas as pessoas não acham que é porque elas não estão precisando. Enquanto o seu carro está andando, o trabalho de um borracheiro para você não vale nada. Ele só vai ser importante quando o seu pneu furar. Entende? As pessoas querem resolver os problemas quando elas os têm. E reconhece que aquilo está doendo. Então ataque a dor das pessoas, tá? Ataque a dor. Mostre para elas que você pode ajudá-las a parar de sofrer. As pessoas preferem não perder do que ganhar. Então se você ataca a dor, se você ataca o problema, ela não quer ter problema. Aí ela procura ajuda. Ou então, ela procura normalmente quando está fodida mesmo. Principalmente se for homem. As mulheres vivem muito mais do que homem, né? Você nunca viu uma excursão de viúvos para Foz do Iguaçu? Não existe. Sabe por quê que não tem? Porque nós morrem antes. Você só vê excursão de viúva. A mulherada fica tudo aí. Por quê? Porque a mulherada se cuida. A mulherada vai mais ao médico, a mulherada cuida da pele, protege do sol e bebe água e faz exercício. Homem não, homem toma cerveja, coça a barriga e fala que as mulheres estão gordas. Ih, aquela ali tá com celulite. Ih, aquela ali tá não sei lá. Nós não se cuida. Mentalmente então, eu atuo há 18 anos em clínica. 90% do meu público é feminino. As mulheres buscam solução para elas e para a família. Meu filho está precisando, meu marido... Homem, muito difícil procurar. Beleza? É isso, povo. Nós vamos terminando então a live mais cedo hoje, a aula mais cedo hoje, por conta, já repeti. Para quem está chegando, vou dar uma palestra às 9 horas no YouTube. Liderança e inteligência emocional. Liderança na nova era, mediado pela inteligência emocional. O link está nos stories, na minha bio, tem o link do YouTube. Quem está assistindo essa live no YouTube, porque não está aqui mesmo no YouTube, a palestra Liderança e Inteligência Emocional. Ok? Antes de encerrar, ficou alguma dúvida? Esclareci direitinho. Vamos lembrar que todos os dias temos live aqui. PNL na prática, aplicabilidade nos diversos temas e assuntos. Vocês escolhem o tema. Eu entro com a PNL, você entra com a sugestão de tema e a gente desenvolve. Já falamos sobre PNL nos relacionamentos, PNL para ter mais dinheiro, PNL para tratar traumas, PNL na relação interpessoal, PNL nos níveis neurológicos, hoje PNL em metáforas e assim vai, todos os dias tem, tá bom? Grato pela presença, participação, compartilhe essa live com quem você acha que pode se beneficiar com essas informações. Quem está no YouTube, se inscreve no canal, clica ali no sininho para ser avisado quando tem novidade. E sempre tem. Estamos na pista aí compartilhando conhecimento, fazendo a minha parte para que todos nós tenhamos um mundo onde queiramos viver. Logo menos tem mais. Espero na palestra. Bom dia para você. Hasta.